água pro sedento, pro faminto Ele é o pão. Quando faltar o azeite, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que abre porta, Ele é o Deus que tem resposta. Esse Deus é sem limite. Defende com muito poder, por 24 horas, não se esquece de você.
Meus queridos irmãos, quero primeiramente agradecer a Deus por este dia, por essa oportunidade em que tenho de estar na casa dele, na casa do Senhor, para poder prestar um culto de adoração e exaltação ao nome do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero também agradecer ao pastor Percy, nosso pastor presidente, por esta oportunidade que ele me concede, pela confiança em permitir que eu faça uso dessa tribuna, principalmente um culto como esse, que é um culto de ensino. Então eu agradeço ao pastor Percy por esta oportunidade. Ele me deu um tema para que pudesse ministrar aos irmãos aqui hoje, e o tema é um tema bastante significativo e também um pouco complexo para se falar. E por esse motivo eu me dediquei, busquei em algumas fontes, principalmente a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, inerrante, imutável, infalível e digna de toda aceitação. E então preparei aqui um estudo para transmitir para a Igreja do Senhor, e prometo que vou fazer o possível e dar o máximo de mim aqui, para que os irmãos possam compreender bem aquilo que eu desejo transmitir para a Igreja do Senhor. O assunto é sobre o dízimo. Dízimo. Este será o assunto do ensinamento desta noite. Então, eu pensando sobre o dízimo, eu busquei primeiramente descobrir qual o significado da palavra dízimo. Até porque há alguns especuladores, alguns até mesmo se dizem estudiosos, e eu mesmo já ouvi algumas vezes dizer que quem é que pode provar que o dízimo quer dizer 10%? Pois a palavra, irmãos, dízimo, é uma palavra hebraica, e é Maaser, que significa 10ª parte. Então isso quer dizer que de 10 partes é uma parte, 9 partes são tiradas ou deixadas, melhor, e uma parte é tirada. Então trata-se da 10ª parte. O dízimo é uma doutrina bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós vamos descobrir, não é bem essa a palavra certa, porque todos aqui sabem disso, mas nós vamos constatar, nós vamos verificar, nós vamos pesquisar, para ver se realmente o dízimo é importante ou não para a vida daqueles que servem ao Senhor. Lá no livro de Levíticos, por exemplo, no capítulo de número 27, vou tentar ler bastante aqui esta noite, para que os irmãos possam ter certeza daquilo que eu estou falando. Levíticos capítulo 27,
versículo 30 e 32 a 32, diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Amém. O versículo 32 também: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Quero que os irmãos guardem bem isso aí. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, é um dos textos mais citados para se falar sobre o dízimo. Mas eu tenho muito cuidado, irmãos, até não tomei por base esse texto como ponto de partida, porque está no Antigo Testamento, e quando Deus fala através do profeta Malaquias a respeito do dízimo, ele estava falando com os sacerdotes. Então é delicado, mas diz assim a palavra do Senhor no capítulo 3, versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então nós podemos observar esses dois versículos aqui. Por que é que eu citei esses dois versículos? Porque um está lá em Levíticos, e o outro sendo confirmado pelo profeta menor, um lá no começo, praticamente, do Antigo Testamento, e o outro lá no final. Então quer dizer que no decorrer da história da humanidade, em todo o tempo, o dízimo existiu. Você quer ver uma prova disso? Eu tenho um tema até para esse estudo bíblico aqui, que é: por que devo entregar o dízimo? Por obrigação ou por necessidade? Necessidade minha. Então quero que os irmãos guardem esse tema. Por que devo entregar ou devolver o dízimo? Por obrigação ou por necessidade? Esse é o tema do estudo bíblico que você vai participar nesta noite. Amém? Antes da lei, meus amados, os dízimos já existiam, embora não pareça fazer parte regular do culto religioso. Olha só que detalhe interessantíssimo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, lá no primeiro livro, o livro do Gênesis, no capítulo de número 14, vamos para a palavra de Deus. Eu disse, eu quero ler bastante aqui hoje, para que os irmãos possam comprovar junto comigo. Gênesis capítulo de número 14, versículo 20, diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Lá em Hebreus, no capítulo de número 7 e no versículo de número 12, nós encontramos a confirmação. Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 2, melhor, diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele resgatava da matança dos reis, e o abençoou,
a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Veja só que coisa interessante, meus irmãos. Aqui nós estamos falando de alguém que viveu antes da lei, alguém que Deus fez a ele uma promessa acerca de uma terra prometida, e eu acredito que ele não sabia, é claro, que esse grande líder Moisés futuramente iria ter essa experiência que teve com Deus ao tirar o povo do Egito. Mas o certo é que Deus, o Abraão já sentia o desejo no seu coração de ser fiel a Deus em tudo, e ainda não fazia parte do culto religioso, não fazia parte das cerimônias religiosas, entregar o dízimo a alguém. Isso não fazia parte ainda. Mas Abraão, ele teve o prazer, a satisfação de entregar o seu dízimo a Melquisedeque, que era rei e que estava ali para receber os dízimos que aqueles que sentiam desejo no seu coração de entregar, então ele recebia os dízimos. Agora, irmãos, até aqui nós encontramos também, se fôssemos olhar outra referência, Jacó, que também no capítulo de número 28, versículo 20 e 22, também entrega o seu dízimo, ou ele faz um propósito com Deus, e ele diz: se o Senhor for comigo e me ajudar durante a minha jornada, então eu darei ao Senhor o dízimo de tudo quanto ele me fizer prosperar. Então Jacó também, ele dava o dízimo das coisas que ele recebia do Senhor. Não havia preceito que requeresse o dízimo como processo contínuo e específico. Então nós não podemos apontar até aqui qual era a utilidade. Podemos ter uma ideia, sim, do que se fazia com o dízimo que aqueles homens recebiam das mãos, como por exemplo de Abraão. Dá para se ter uma ideia, mas não existia nenhum preceito. Nós não encontramos nenhum texto bíblico antes da lei que Deus mandara que aqueles que viessem a ele entregassem o seu dízimo. Mas nós encontramos homens fiéis, que foram prósperos, que Deus abençoou de uma forma poderosa, e esses homens eram dizimistas. Eles tinham prazer de dar o dízimo para o Senhor. Então veja só, o que me chama a atenção, que se ainda não fazia parte do culto religioso, e eles já tinham esse desejo no coração de entregar os seus dízimos, agora nós vamos dar um salto um pouquinho mais para frente, e vamos ver então o dízimo no período da lei. O que muda? Qual a diferença em entregar o dízimo antes e depois, no período da lei? Qual a diferença? Vamos ver então o que diz a palavra do Senhor. Os dízimos passaram a ser usados dentro do sistema de sacrifícios como parte do culto prestado a Yahvé, conforme está escrito em Malaquias capítulo 3 e 10. É uma ótima referência para nós afirmarmos isso. Então veja só, meus irmãos, se antes, quando não fazia parte do culto religioso, das cerimônias do sacrifício, porque até então não havia, eles já tinham este prazer, esta alegria de devolver ao Senhor uma parte daquilo que Deus lhe dava. Imagina então agora. Por quê, pastor Marcos? Porque agora, na lei, nós podemos contemplar nas Escrituras Sagradas, Deus ensina o seu povo a ser dizimistas, a entregar a 10ª parte a Ele. Agora, irmãos, com finalidade
agora nós já sabemos quais eram as finalidades dos dízimos que se levavam até o sacerdote. Quem recebia dízimo? Quem é que recebia os dízimos, irmãos? Quem recebia os dízimos do povo? Não tinha pastor? Não tinha tesoureiro? Ou tinha? Acho que tinha, né? Mas quem recebia os dízimos eram os sacerdotes. Eles recebiam os dízimos da tribo de Levi. Até porque na divisão das tribos, a tribo de Levi não levou herança nenhuma. Então eles necessitavam de poderes materiais para poder suprir o quê? Vamos ver então qual era agora a finalidade dos dízimos que as pessoas traziam e entregavam ao sacerdote. Primeiro, para o sustento dos próprios sacerdotes. Eles eram homens que se dedicavam ao trabalho sacerdotal. Eles eram homens que colocavam a sua vida à disposição de Deus e também do povo. Qual era a função do sacerdote? O que é que o sacerdote fazia, irmão? Profetizava para o povo? Não. O sacerdote levava o clamor do povo até a presença de Deus. Então os sacerdotes, eles precisavam ter o seu tempo integral na presença de Deus. Imagine só, e não eram muitos. Os sacerdotes hoje, nós até costumamos dizer que são os pastores, os obreiros. Podemos usar, por que não? Essa tipologia. Mas os sacerdotes até então, hoje existem muitos pastores, mas naquela época os sacerdotes eram poucos e existia muita gente. Então eles precisavam dedicar todo o seu tempo integralmente ao serviço do Senhor Yahvé, do Senhor Jeová. Então eles não podiam fazer outra coisa a não ser estar à disposição de ouvir o clamor do povo e depois levar até a presença do Senhor Jeová. Este era o trabalho, esse era o ofício, era isso que os sacerdotes faziam. Então eles precisavam de ser sustentados por alguém. Eu nunca ouvi falar, irmãos, que Deus fez cair dinheiro do céu. Eu nunca ouvi falar. Vou mandar uma chuva de dinheiro lá no quintal da casa daquele fulano lá que está dedicando a sua vida à minha obra. Eu nunca ouvi um testemunho assim, nunca ouvi falar. Agora, eu já ouvi falar que Deus usa as pessoas para ir lá e abençoar o irmão que está fazendo a obra de Deus, a obra do Senhor. Leva lá ele alguma coisa para que ele possa fazer com mais conforto, com mais alegria, com mais satisfação, mais tranquilidade. Então os sacerdotes levíticos, eles precisavam ser mantidos. E como é que eles eram mantidos? Financeiramente, eles tinham que comer, eles tinham que vestir. Então eles precisavam. Tá? Em segundo lugar, a finalidade dos dízimos. Provavelmente esses fundos eram também para ajudar os pobres em suas necessidades. Interessante, irmãos, eu peguei na Bíblia, vi no rodapé um comentário, depois peguei a enciclopédia de teologia e filosofia e fui ver um comentário ali, uma parte, e estava ali dizendo que de 3 em 3 anos os sacerdotes, eles reuniam o povo necessitado, os necessitados, os que precisavam ser ajudados, e eles pegavam aquele dízimo e ajudavam aquelas pessoas necessitadas. Isto aí chama-se ação social. Às vezes eu fico olhando assim, as pessoas
pessoas que dizem: o que é que faz com o dízimo que entra na igreja? Irmãos, a igreja do Senhor, ela é movida pelos dízimos, primeiramente pela graça de Deus, a igreja espiritual, mas quando se trata daquilo que é material, ela é movida pelos dízimos que os irmãos contribuem. Às vezes as pessoas não sabem, mas o pastor, ele pega um dinheiro que entra no dízimo e vê a necessidade de alguém, de uma pessoa, de uma família, e conversando com o tesoureiro, ele manda suprir a necessidade daquela pessoa. Eu já vi acontecer muitas vezes isso, e a igreja não fica nem sabendo, porque existem muitas coisas que nós, como pastores, nós fazemos e nós não precisamos falar para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos aqui para falar aquilo que a gente faz muitas vezes para se gloriar. Então existe muita coisa que nós não fazemos, que nós não falamos, melhor, que a gente faz e a igreja nem imagina. E às vezes são tirados do cofre da igreja dinheiro que os irmãos não fazem ideia, para ajudar alguém, para suprir a necessidade de alguém, de uma pessoa, de uma família, problemas de saúde ou problemas seríssimos que precisam ser resolvidos, e a igreja muitas vezes socorre. Ou seja, os dízimos que os irmãos trazem socorrem aquelas pessoas e a igreja não fica nem sabendo. Então, por isso que nós não podemos, de forma alguma, ser contra a prática do dízimo, porque existem aquelas pessoas que dizem: eu não sei o que estão fazendo com o meu dinheiro, não interessa, irmãos. Quem é fiel a Deus, aleluia, ele faz aquilo que ele sabe que ele precisa fazer. Eu disse aqui no início, e quero que os irmãos guardem bem o tempo: por que devo entregar o dízimo? Por obrigação ou por necessidade? Então a palavra do Senhor no Antigo Testamento, ela nos revela isso. Os dízimos eram usados para várias finalidades, também para manter a casa do Senhor. Eles tinham a manutenção, a manutenção do tabernáculo, manutenção do templo. E como é que se fazia isso? Como é que podia fazer esta manutenção? Somente com os dízimos que as pessoas traziam para o sacerdote. Novo Testamento, vamos para o Novo, porque agora nós vamos falar daquilo que o próprio Cristo deixou como exemplo. Tem muitas pessoas que não entregam o dízimo, porque diz que é coisa do Antigo Testamento. Ainda mais quando você cita Malaquias capítulo 3, versículo 10. Isso aí está no Antigo Testamento. Isso aí não é para nós, isso aí é coisa do passado, isso aí é coisa da lei. Não, irmãos, nada disso. Nós encontramos no Novo Testamento pontos fortíssimos em que nos dá respaldo para nós falarmos acerca da prática do dízimo. E nós estamos vivendo esse período, nós estamos debaixo da graça de Deus, vivemos na dispensação da graça. Por exemplo, Jesus mesmo, ele disse em Mateus capítulo de número 5 e no versículo de número 17, veja só, irmãos, como que eram as coisas. As pessoas, muitas vezes, eles usam alguns versículos isolados para a sua própria defesa. Sabe o que é que se chama-se na teologia? Exegese. Exegese. A pessoa lê o texto e interpreta conforme ele quer interpretar, e ele procura textos que possam lhe defender, e para poder refutar
alguma doutrina que venha confrontar contra ele. Então isso chama-se exegese, interpretação ao meu bel prazer. Agora a exegese é diferente, é interpretar o texto da forma que ele é. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 5, o versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Será, irmãos? Jesus cumpriu a lei? Será, irmãos? Jesus veio aqui para massacrar, para dizer que os profetas estavam errados ou eles não fizeram direito? Será que ele veio para reprovar o serviço dos sacerdotes? Será que ele veio para abolir? Será que ele veio para destruir a lei? Ninguém precisa mais obedecer a lei? Será, irmãos? Quando eu olho para a lei está dizendo que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode levantar falso testemunho, não pode cobiçar, não pode ser idólatra. Então, se eu disser assim que ele veio para destruir a lei, então eu posso fazer todas essas coisas. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, amados, aqui, o próprio Cristo: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. E o que é que estava contido na lei? Dízimo. Você quer ver como que Jesus é? É interessante como se fala dele, desse personagem. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada, no capítulo de número 22, vamos lá no mesmo livro, Mateus, capítulo de número 22, Jesus prova que ele não veio destruir a lei aqui. 22, no versículo de número 21, Jesus disse assim: disseram-lhe eles de César. Ele lhe diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando os discípulos estavam com Jesus, eles tinham uma certa segurança, e talvez eles pensassem que muitas coisas que eles faziam antes, e que tinham por obrigação, ou pelo menos eles pensavam assim, talvez, agora não fosse mais necessário, porque Jesus estava com eles. Aí alguém cobra o tributo, o imposto, e eles vão para a presença de Jesus e diz assim: o mestre, e agora? Eu tenho aqui um dinheiro e o governador aí está pedindo porque tem que pagar o imposto. O que nós devemos fazer? Jesus pega a dracma com a moeda, uma olhadinha, chama a atenção deles e diz assim: de quem é esse rosto aqui? É de César. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu gosto de pregar aqui, irmão, sobre a adoração, sobre o louvor, porque os homens, às vezes, abrindo parênteses aqui para falar isso, porque os homens às vezes conseguem até entregar o que é do homem, mas o que é de Deus é uma dificuldade muito grande em muitas pessoas. Então Jesus disse: dai a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então é lícito pagar o tributo? É. Certa feita Jesus disse para o apóstolo: vai lá e pega o peixe, vai ter uma dracma na garganta, você arranca e leva e paga o tributo por ti e por mim. Por que, irmão?
irmãos, isso faz parte da lei romana. Mas Jesus não reprovou nem isso que ele reprovou. Então era necessário que eles cumprissem. Agora, eu olho para as pessoas que dizem assim: mas Jesus deu, pagou o tributo, pagou, Jesus pagou o imposto. Aí vai uma pergunta: hoje quase todo mundo tem carro. Moarama tem quase mais carro do que gente, 60 mil veículos aproximadamente, girando aí pelas ruas da cidade. Quase todo mundo tem carro. Você tem um carro, eu tenho meu carro. Eu não sou obrigado a pagar o IPVA dele. Se eu não quiser pagar, eu pago. Ou será que alguém vai vir, vai colocar uma arma na minha cabeça e vai falar assim: você vai pagar o IPVA do teu carro, o licenciamento, vai pagar? Ninguém vai fazer isso. Só que eu tenho. Por que eu pago? É necessidade. Eu tenho que pagar. Eu tenho que andar com o meu carro. Eu preciso andar com ele. Se eu não pagar, primeira vez que eu cair, pronto. Então, se eu não entrego, irmãos, ou se eu não pago, melhor, o que acontece? Eu posso até andar com ele, mas se eu quiser, eu posso ir lá no quintal em casa lá e não ando com ele fica lá e eu não pago, ele fica lá e apodrece e fica lá. O imposto da sua casa, PTU. Se eu não quiser pagar, não paga, só vai chegar uma hora que vai dar problema. Né? Ninguém vai lá colocar uma arma e mandar você fazer, é obrigado a pagar. Você não paga. Só que, consequentemente, depois, futuramente, pode ter danos. Então há uma necessidade. Há uma necessidade. Aí Jesus ensina aqui, irmãos, olha, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, mais um texto que Jesus falou e que me chama a atenção, virando a página da Bíblia, pelo menos a minha, capítulo de número 23, do Evangelho que Mateus escreveu, no versículo de número 23, Jesus disse assim: ó, ai de vós, escribas e fariseus. Aí ele usa uma palavra bem pesada: hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Viu, irmãos? Jesus reprovou os fariseus, os escribas. Por que motivo eles estavam sendo reprovados? Por darem o dízimo? Não. Jesus não reprovou os fariseus e os escribas por eles darem o dízimo, não. Até eles davam dízimo, irmãos. Mas batia no peito depois, né? Eu dou dízimo. Aí Jesus chamou o povo assim, mostrou aquela mulher, Deus moedinha, quietinha lá e saiu. Quem deu mais? Foi aquela mulher que não saía. Sabe por quê, irmãos? Já volto aqui nesse versículo. Jesus disse, perguntou para eles um dia em que aquela mulher depositou aquelas duas moedinhas no gasofilaço. Sabe por que Jesus perguntou para eles? Quem foi que deu maior oferta aqui? Sabe por que Jesus perguntou? Porque o povo saía assim, ó, dinheiro na mão assim, batendo as moedas assim, ia lá para mostrar que estavam colocando
dinheiro no gasofilaço, mostrar a quantidade que eles estavam dando. Mas aquela mulher foi quietinha, colocou as 2 moedinhas que ela tinha, gasofilaço assim. E Jesus disse: esta mulher deu a maior oferta, porque aquilo que nós entregamos para o Senhor, nós não precisamos ficar tocando trombetas. Se você deu para o Senhor, vai ser consagrado ao Senhor, e será feito aquilo que Deus deseja que seja feito. Se alguém colocar as mãos e fizer algo ilícito com aquilo que é do Senhor, vai pagar muito caro. É o que nós vemos aqui no início em Levíticos. O que é consagrado ao Senhor é do Senhor, e nós precisamos respeitar isso. Então Jesus disse para aqueles fariseus e escribas: ai de vocês. Aqui tem 7 ais nesse texto. 7 ai, Jesus falou para eles. E desse aqui foi exatamente sobre: vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho, do endro, mas são hipócritas. Jesus disse para os fariseus, irmãos. Não estou dizendo isso para ninguém aqui, porque vocês omitem a outra parte, ou a mais importante. Não quer dizer que aquela primeira não era importante, mas ele estava dizendo: omite a mais importante. Sabe o que isso quer dizer também, irmãos? Não adianta eu ser um dizimista pensando que eu vou para o céu porque sou dizimista. Não. Dar dízimo é consequência de gratidão a Deus. E Jesus disse: vocês desprezam o juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele diz ainda para completar: deveis, porém, fazer estas coisas: respeitar, obedecer, o juízo, a misericórdia e a fé, mas, porém, não deixam de fazer aquelas. O que? Era o dízimo. Entregaram o dízimo. Então, para que se completasse, para que eles pudessem receber um elogio do Senhor Jesus aqui nessa área, eles deveriam ter consideração pelo juízo, pela misericórdia e a fé. Só isso que faltava aqui nesse texto. Mas eles desprezam isso. Ouça, irmãos, teologicamente falando, eu não sou nenhum mestre, nenhum doutor, mas lendo a Bíblia a gente descobre a importância de ser um dizimista. Temos respaldos teológicos para isso. Até aqui nós falamos teologicamente. Agora, o significado da entrega do dízimo. Agora vamos analisar na prática. Como assim, pastor? Na prática. Primeiro, a entrega do dízimo é um reconhecimento de que tudo que possuímos vem de Deus, desde o fôlego de vida. Então fica fácil de descobrir por que Abraão deu o dízimo, Jacó. Eles viveram antes da vida, porque eles tinham uma gratidão a Deus por tudo que eles possuíam. Então queriam de alguma forma agradecer
Deus. Será, irmãos, que é tão difícil assim as pessoas entenderem isso? Um dia mesmo eu ouvi uma pessoa, um evangelista e um presbítero, e eu estava perto assim, escutando a conversa deles, falando sobre o dízimo, mas não estava falando coisa boa não. Aí eu fiquei pensando, irmãos, uma pessoa já há tanto tempo, evangelista, presbítero, eu estou falando aqui, irmão, porque eles nem estão mais aqui, nenhum dos nossos que não estão, eles já não estão mais entre nós. E ele dizia assim, e eu, diácono. E um falava para o outro assim, eu não dou meu dízimo mesmo. Não dei, nunca dei e não vou dar. Eu fiquei pensando, como que ele foi consagrado a evangelista e a presbítero? Se existe um crivo. Eu fiquei pensando, isso já faz muitos anos. Como que o camarada, na hora de ser consagrado, se for preciso, ele não dá 10%, ele dá 90%. Depois que ele é consagrado, aí ele muda de opinião. A concepção dele é capaz de dizer, olha, estava enganado. Mas ele só vai ver que estava enganado depois que ele foi consagrado. Então, irmãos, eu não sei como que tem pessoas dessa natureza, que se for para ele ter alguma coisa boa que ele está almejando, ele se torna um dizimista. Se for para o pastor me ver, eu vou ser dizimista. Se me der um cargo na igreja, igual uma vez tinha uma igreja aqui, por aí, e o cidadão falou, eu tenho um dízimo para entregar para a igreja, mas eu só vou dar se me consagrar. E ele foi consagrado. O incrível que pareça. Como que pode? Aí o pastor da igreja, não é aqui também, irmãos, pelo amor de Deus. O pastor consagrou ele e deu um dízimo dele. Dízimo. Não é assim, irmãos. Não é isso que Deus quer de nós. O nosso coração, ele deve ser um coração voluntário. Ainda que alguns digam assim, que existe uma teologia que prega que não se pode dar dízimo, mas dar oferta. Ainda que fosse assim, tem muitas pessoas, principalmente esses que questionam acerca do dízimo, nem oferta eles dão. Não sei como podem ter um coração tão duro, sem generosidade, sem gratidão a Deus. A pessoa anda de manhã e vai para o trabalho, consegue trabalhar, porque Deus deu saúde para ele, deu fôlego de vida, volta para casa e encontra a família bem, sorrindo, feliz, barriguinha cheia, vestido, e não consegue se lembrar de Deus. Ou você vai falar com ele, ele diz assim, eu não dei o dízimo porque eu estou passando por uma prova, eu não dou o dízimo porque é difícil sustentar minha casa, pagar luz, pagar água, pagar aluguel, mas vai lá na garagem e compra um carro financiado. Como que pagar financiamento não é difícil?
E dar o dízimo é tão difícil para muitas pessoas, né? Pessoa que não tem o coração voltado para Deus. Eu digo isso sem medo de errar, porque uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele, se o pastor disser aqui, a partir de hoje ninguém precisa dar o dízimo mais, pois ele vai insistir e ele vai dar o dízimo dele em outro lugar, mas ele não deixa de dar o seu dízimo, porque ele sabe a necessidade de nós fazer isso. Não é por obrigação, não, é uma necessidade em nós. Em segundo lugar, entregar o dízimo é um ato de adoração a Deus por sua bondade e a fidelidade. Davi faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, versículo 12. O que é que você pode dar ao Senhor? Adoração, pastor. Posso glorificar, posso louvar, posso agradecer. Sim, isso aí é a prioridade. Só que tem outras coisas que você pode dar também. Quando você contribui, você está adorando a Deus também. Deus dá a oportunidade, irmãos. É Deus que nos dá esta oportunidade. De adorar a Ele, contribuindo com os nossos dízimos na casa do tesouro. E nós devemos fazer isso também como um ato de adoração ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque essas cadeiras são compradas com dízimo. Esse microfone também. Tudo que é feito na igreja é feito com os dízimos. O prefeito não dá dinheiro para a igreja. O governador também não. Nem presidente da República. Quem mantém a igreja são os crentes. Quem é que gostaria de ver a sua casa se desmanchando, caindo? De vez em quando, aqueles que têm a sua própria casa, de vez em quando compram lá uma lata de tinta, pinta a casa, arruma alguma coisa, troca uma cerâmica, arruma lá o banheiro, faz alguma coisa para ficar mais bonito. A casa de Deus também é assim. E Deus fica feliz, irmãos, quando nós contribuímos com o coração voluntário. Vocês acham que nós temos alegria como pastor fala? Você acha que o pastor Percy tem prazer, tem alegria, assim como eu? Os demais obreiros eu dirijo a congregação, em ter que ficar falando sobre dinheiro na igreja? Não. Eu já estou com 2 anos e 2 meses lá no Jaco de Cadeira. Eu não dei um estudo desse aqui ainda, porque se tem uma coisa que nos deixa, até mesmo, vou dizer a palavra certa, meio constrangido, é falar sobre esse assunto. Tenho certeza que todos os dirigentes são assim. Eu gosto de falar, irmãos, sobre arrebatamento,
mensagem da cruz, batismo com o Espírito Santo. É gostoso, a gente fala até línguas estranhas. A igreja se alegra e glorifica, mas quando fala sobre dinheiro, como se cala. Mas nós temos que falar. Se nós não falarmos, quem vai falar? O pastor tem que ensinar a igreja. Então toda a vida nós vamos continuar falando, mesmo que seja um assunto que nós não temos tanto prazer em falar. Nós temos que falar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o nosso povo perde as bênçãos de Deus por não ser um contribuinte voluntário na casa do Senhor. Eu ouvi um dia o pastor falar uma coisa interessante, o pastor Percy. Ele falou aqui, ó. E ele fez um apelo para a igreja. Eu não me lembro qual era o projeto que tinha que realizar. E ele disse que não ia pedir para ninguém lá fora, porque ele não queria que os de fora levassem as bênçãos dos daqui de dentro, porque abençoados são aqueles que contribuem. Então, se a igreja contribui, a igreja é abençoada. E eu achei interessante aqui, né, irmãos? É verdade. A gente pede lá fora, aí Deus abençoa. De alguma forma Deus vai abençoar, porque contribuiu para a casa de Deus. O ímpio vai ser abençoado, e o crente deixa de ser abençoado porque não contribuiu. Terceiro lugar, eu estou quase concluindo. Entregar o dízimo não é nada mais que devolver parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Em recompensa à nossa fidelidade, Deus promete abençoar a nossa parte. Aí que vem, né, irmãos? Às vezes as pessoas falam assim: não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que dizem por aí, que se eu não der o dízimo, o meu sapato vai durar menos, a minha roupa não vai ter muitos dias de duração, o meu carro vai quebrar menos, ou vai quebrar mais, né? E gente que diz assim: não tem nada a ver isso aí. Escute, irmãos, eu já vivi a experiência. Quando eu ainda não conhecia, não sabia a importância que era entregar ou devolver o dízimo ao Senhor. Trabalhava e nem me lembrava de dízimo. Era cooperador. Jamais pensava que, não conhecia, não sabia, até então nem tinha ainda visto, ouvido alguém dar um estudo sobre o dízimo, a importância. Tinha, ou tem. E eu vivi algumas experiências e eu pude contemplar a correção de Deus na minha vida. Eu só não passei fome porque Deus usava irmãos iam na minha casa levar até frango para eu poder comer, eu e a Néia. Não tinha os meninos ainda, só eu e ela, um casal, não conseguia se sustentar, trabalhando dia e noite. Eu nunca tive preguiça, graças a Deus, mas não conseguia sustentar, e nem pagava aluguel.
eu nunca paguei um mês de aluguel. Tenho 20 anos de casado. Nunca paguei um mês de aluguel. Só faz 14 anos, viu, que eu pastorei a igreja. Vivi outros 6 anos sem pastorear e nunca paguei aluguel. E sempre morei no cantinho ali. Fora 9 meses, 6 meses fiquei na casa dos meus pais. O restante morei em casas cedidas, nunca paguei aluguel. E não fazia nem para comer. Estou falando agora na prática. Eu me lembro do dia que eu estava entrando em desespero. Morei no fundo de uma igreja. Não era pastor dela. Nem era zeladora da igreja. Limpava a igreja. Mas não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz. Estava quase passando fome. Aí eu entendi o que estava acontecendo. E eu disse para o Senhor assim: Senhor, eu sei até quanto eu estou te devendo. Na época, eu te devo R$30 de dízimo. Eu deveria ter dado e não devolvi. Mas eu vou fazer um voto aqui com o Senhor. E o primeiro serviço que eu pegar, se for para fazer uma casa, seja lá o que for, eu vou pegar exatamente por R$30 e vou devolver, vou trazer esse dinheiro e entregar na mão do tesoureiro da igreja. Eu fiz isso. O irmão chegou assim no outro dia e falou assim: ô irmão, eu vou pegar o seu serviço, irmão. Lá deu serviço. Quanto é que o irmão cobra? R$30. Nem olhei direito o que tinha que fazer. Se eu falar o nome dele aqui, o Claudio não vai lembrar. Não sabia quem é. R$30, irmão, eu faço. O serviço valia muito mais que 100. Fiz por R$30. Peguei o dinheiro, terminei o serviço. Quase 3 dias de serviço. Trabalhando. Peguei o dinheiro sem nada em casa. Meu Deus, agora é a hora do teste. Agora eu vou ver se eu estou crente mesmo ou não. Deus sabe se eu estou ou não. Agora eu não sei. Eu descobri agora. Peguei o dinheiro, fui para casa, dei para a Neia. R$30. Serviço que eu fiz. Você vai fazer com dinheiro? Esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro é do Senhor. Fui no culto da noite, entreguei na mão do tesoureiro. Isso aqui é do Senhor. Entreguei para ele. E lá em casa não tinha nem direito o que comer. Contando uma experiência que eu vivi. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Tem uns irmãos aqui morando, eles vieram de fora, de Toledo. Eles vendiam panela, espelho. Lembra, Cláudio? Ficaram até hospedados na cantina da igreja, onde eu morava. E no outro dia, irmãos, eles disseram assim: ô irmão Marcos, nós estamos indo embora hoje, rapaz. Ela andou cabelos lá assim, nós estamos indo embora para Toledo. Só que tem muita coisa para receber. Você não quer receber para você? Eu falei: opa, tem coisa de Deus aqui. Quero sim. Aí ele passou um bolo assim, de papelzinho assim. Falei: seja o que Deus quiser. Peguei aquele bolo de papelzinho, espelho, panela, um monte de coisa para receber. Chamei meu pai, tinha uma moto, e não tinha nada. O pai já vai comigo receber? Então vamos. E saí, irmãos. Irmãos, eu
recebi tanto dinheiro, eu fiz compra para casa, dei dízimo daquele dinheiro, me sobrou dinheiro, eu glorifiquei o nome do Senhor e disse: eu tenho que ser fiel ao Senhor. Essa foi uma das experiências que eu tive outras, não vou contar, é claro, mas eu quero dizer que vale a pena ser dizimista, vale a pena. Para nós concluir, ao devolvermos o dízimo ao Senhor, nós estaremos, primeiro, cumprindo uma disciplina. Dar dízimo faz parte da disciplina cristã. Guarde bem isso. Por que eu devo dar o dízimo? Faz parte da disciplina cristã. Nós não nos disciplinamos a nós mesmos em muitas coisas, que Deus não precisa nem falar, não precisa nem estar escrito aqui, não precisa nem estar escrito na Bíblia. Tem coisa que eu sei que é bom eu fazer, eu faço. Tem coisa que eu sei que não é bom que eu faça, eu não faço. Autodisciplina. É bom dar o dízimo ou não é? Amém, irmão? Então, Deus diz isso. Faz parte da nossa disciplina cristã. Segundo lugar, ao devolver o dízimo do Senhor, nós estamos contribuindo para o bem da obra de Deus. Você está plantando na casa do Senhor, e pode ter certeza que por causa do teu dízimo haverá um melhoramento na casa do Senhor, na casa do tesouro, na casa de Deus, que muitas vezes você pode não perceber, mas está acontecendo, tá? Terceiro lugar, isso aqui eu gosto, irmãos, atraindo, ao devolvermos o dízimo ao Senhor, que já é dele, nós estaremos atraindo tranquilidade para a nossa mente. Por que nós falamos? Irmãos, olha o que acontece quando nós somos pagos no dízimo, os dízimos, e de repente vem uma prova, e a gente sente necessidade de alguma coisa. Eu não tenho coragem, Marcos Baquete, eu não tenho coragem de ir aos pés do Senhor e pedir para Ele alguma coisa. Eu não tenho coragem. Material, não tenho. Já sofri por causa disso. Naquela época, como eu disse, lembrava, via as coisas apertando, o negócio estava ficando feio, e quando eu ia para pedir, opa, tem um probleminha. Isso aqui não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pedir, eu tenho que consertar, está fora do lugar. Então, quando nós somos dizimistas, olha a diferença. Quando você é um dizimista fiel, e de repente vem uma prova financeira, material, você vai para a presença do Senhor e dobra o seu joelho e fala com Ele tranquilamente. E se Ele te atender e te abençoar no momento, glória a Deus, aleluia. Mas se porventura você continuar na prova, o que é que você vai entender? Deus está me provando, não é porque eu não sou pessimista. Deus está me provando, pelo contrário, para ver se eu continuo sendo. E se eu passar pela prova, com certeza eu serei abençoado mais do que eu espero ser. É uma tranquilidade, irmão, na mente da gente,
Como é bom andar com as coisas certinho, direitinho. Quando se fala sobre o dízimo, tranquilidade. Alguém prega na igreja sobre o assunto, você fica tranquilo. Graças a Deus aí. O pastor está falando, mas graças a Deus ele fica tranquilo. Agora, quando a gente está devendo, aí é um problema sério, muito sério, porque nós não temos coragem de ir para o altar do Senhor e pedir para Ele, porque sabemos que nós estamos em falha com Ele. Aí é complicado. E agora, finalizando, eu faço a pergunta: dar o dízimo, devolver o dízimo, é uma obrigação ou uma necessidade? Resposta pessoal. Você vai saber, mediante o que você ouviu aqui, se dar o dízimo é uma obrigação ou uma necessidade. Pastor Percy não vai excluir ninguém por não ser dizimista. Eu também não posso excluir ninguém, desligar ninguém por não ser dizimista. Mas há um problema sério, né? A pessoa está em fora. Eu necessito. Eu preciso ter paz comigo, paz com Deus, paz comigo, paz com a igreja. E dar o dízimo faz parte disso. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui, né? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Depois, irmãos, se fosse falar mais, falaria sobre onde dar o dízimo. É algo fundamental. Tem pessoas que saem dando dízimo aí, vou dar o meu dízimo para fulano, vou dar meu dízimo para o ciclano, vou dar o meu dízimo para tal instituição. Irmãos, isso é pecado. Cuidado. Eu aceito todos os dízimos aonde? Na casa do tesouro. Não é no hospital, não é no asilo, não é nas creches, na casa do tesouro, casa do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Se você precisa de uma bênção financeira, eu também preciso. E eu vou orar por mim e por você aqui esta noite. Quem sabe você está esperando a solução de um problema financeiro. O problema é dinheiro para resolver o problema, para trazer a solução. Então eu quero orar por você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus pode abrir a janela dos céus, ou elas já estão abertas, né? Se é que o céu tem janela, elas já estão abertas. Mas Deus pode derramar sobre a tua vida uma bênção tal, que vai dar para você suprir toda a tua necessidade, e ainda vai sobrar para você ajudar alguém que necessita e que está no teu lado. O Deus que nós servimos é o Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele dá quanto Ele quiser dar, para quem Ele quiser. Eterno e soberano Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, porque nós sabemos que a presença do Senhor está neste lugar. O Senhor é real em
Senhor. E eu falei aquilo que entendo, ó Pai querido, e tenho certeza que é revelado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, a Tua noiva, a Tua igreja, teve a paciência de ouvir, ó Pai, e eu creio que compreenderam, meu Deus, acerca desse assunto. Senhor, eu peço agora uma bênção do Senhor, uma bênção material, uma bênção financeira para todos aqueles que necessitam ser abençoados nesta noite. Ó Deus querido, Tu conheces, meu Senhor, o proceder de cada crente, de cada servo Teu. Tu sabes, ó Pai querido, o que eles precisam, o que necessitam. Senhor, com as mãos estendidas agora, socorre, ajuda-nos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, porque eu creio que o Senhor é poderoso para nos dar tudo aquilo que precisamos e ainda mais, e o Teu nome ser glorificado na congregação dos santos. Bendito seja o Teu santo e bendito nome. Senhor, fica conosco, Pai. Eu Te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.